Fala galera, tudo bem? Danilo Brizola aqui. Estamos com dois convidados super especiais para o nosso episódio aqui do podcast do BAM Brasil, onde a gente fala sobre negócios e missão, negócios como missão. E hoje tenho o privilégio de estar aqui com a Audrey, com o Everton, eles que são conselheiros do BAM Brasil, desse movimento que nós fazemos parte aqui. E, cara, eu tô muito alegre de ter vocês aqui, né, no podcast. Eu gostaria que vocês começassem se apresentando para o pessoal, para que eles possam conhecer vocês melhor. Legal. Bom, Danilo, obrigada. É um prazer a gente estar falando aqui para quem acompanha o BAM, para quem ainda vai acompanhar, né? Tem muita gente sendo despertada nesses dias para aquilo que Deus está fazendo através dos negócios. E eu sou a Audrey Barnesch, esposa do Everton, né? Mãe do Levi, que está aqui na sala ao lado acompanhando. E nós temos a convicção que Deus nos chamou para alcançar muitas pessoas, não só, né, nós temos uma trajetória ministerial, depois o Everton também compartilha isso, mas a gente entendeu que é tudo, né, o integral, há um tempo atrás. Então, eu creio que é sobre isso, né, que nós vamos fluir aqui. É isso aí, legal. Meu Deus, é um prazer estar aqui, muito bom. O reino de Deus é um reino de amigos. Amém. E estar sentado aqui nessa mesa com Danilo também, um amigo que Deus nos deu também, não só na caminhada também do BAN, né, que faz parte do conselho junto com a gente, mas também eu creio que o Senhor tem nos dado a graça de conhecer pessoas maravilhosas nessa caminhada. Então, para quem está assistindo, meu nome é Everton, né, como foi falado aqui, esposo da Audrey, pastor também, empreendedor, envolvido nos negócios como missão, no sentido de que um grande entusiasta, né? Eu como um filho de pastor, já desde muito de pequenininho, né? Sempre vendo as atividades ministeriais, vivia muitas vezes essa dicotomia, né? Pensando, puxa, para ser pastor eu preciso abandonar todo o tipo de atividade que nós chamávamos de atividades seculares, né? Uhum. E hoje a gente tem a graça de poder falar dentro das igrejas dessa missão, né, integral, dessa visão integral. E Business as Mission é algo que realmente marcou a nossa vida. É muito bom nós estarmos aqui nessa mesa hoje. Legal, muito bacana. Bom, a Audrey também tem canal no YouTube, Instagram, onde você também compartilha Também. conteúdo, fala bastante sobre finanças, né, numa perspectiva Do bíblica. dinheiro. Legal, legal. E conta um pouquinho, que daí daqui a pouco eu já quero ouvir, porque o Everton trouxe alguns pontos aqui da história de vocês, né? E eu quero ouvir essa história, como que vocês chegaram até esse entendimento. Everton, filho de pastor, então teve essa caminhada, acho que muito parecido também comigo, Total. também tinha muito essa mentalidade dicotômica, então como que o senhor foi trabalhando. Mas antes, Audrey, compartilha um pouco com a gente sobre esse viés aí também de finanças que você tem atuado. Legal. Bom, eu tenho, já desde 2017, eu comecei um canal no YouTube despretensiosamente. Por quê? Porque eu trabalhava no mercado financeiro, era uma das poucas mulheres, comecei lá em 2006, né? E poucas mulheres, pouca literatura. E aí entrei no mercado, trabalhando com corretora, entendendo, né? Falava muito de renda variável, um mercado que mudou muito. Sim. E na época, eu me lembro que a gente acabou tendo uma mudança de cidade por conta da igreja, que a gente foi assumir como pastores. E aí nós deixamos, né? Eu entendi, Deus pediu, né, para eu largar os negócios, né? Mas aí eu tive uma experiência com Deus, aonde eu praticamente, assim, entrei numa depressão. Uau. Por quê? Porque eu pensava, poxa, lá, né, no secular, como a gente já falou aqui, as pessoas me procuram, elas acabam tendo dinheiro, que trabalho no mercado financeiro, mas elas não têm um propósito claro. E quando eu tô aqui na igreja agora, que era o meu sonho de viver integralmente, né, pro ministério, com aquela visão, e eu vejo as pessoas com muitos propósitos, assim, muita vontade de fazer, tem sonhos, nem todos têm, mas muitos com sonhos, mas sem o dinheiro.
E aí fui orar, inconformada com Deus, né? Porque eu não estava realizada. E aí Deus falou, olha, você tem experiência de mercado, já tinha ganhado o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, Que legal. já tinha, né, assim, apareci em várias mídias também, por conta que eu sempre gostei dessa parte de ensinar. E eu pensava, como é que eu vou ensinar as pessoas ou mulheres aquilo que eu acho tão complexo do mercado financeiro? E aí fui me desenvolvendo, só que aquilo eu pensava, não, bom mesmo é estar na igreja. E depois que eu tô lá na igreja, cara, mas eu preciso ir para fora para falar. E aí Deus falou comigo, né? Falou com a gente, na verdade, mas o ID é para os de dentro e para os de fora, É isso mesmo. né? Os que estão dentro precisam entender o ID, né? Que às vezes eles estão ali bitolados naquele ambiente, e os de fora precisam entender também, né? Sobre o propósito, sobre a missão. E aí, desde então, eu fiz um canal no YouTube, comecei essa questão. Aí depois vai mudando as redes, né? Instagram. Então, às vezes a gente tem no LinkedIn também, mas o YouTube é forte, né? E o Instagram não forte, assim, de grande expressão, mas eu creio que chega onde Deus quer que chegue, né? Sim, vai E aí, impactar quem Deus quer que impacte, né? exatamente. Legal. Mas ali começou uma grande mudança. E é ali que a gente entendeu, que eu comecei a pesquisar, inconformada dentro de mim, que tinham mais pessoas no mundo que viviam os negócios como missão. Eu falei, é isso. Claro que eu também entendo o processo de Deus. Naquela época, nós estávamos morando aqui em Curitiba. E o Levi era bebezinho, meu filho. Então, eu também entendo que esse tempo da maternidade foi, assim, providencial de Deus, né? Para ter mais tempo com ele, estar com ele também e tudo. Mas a gente foi entendendo, eu sempre fui uma pessoa, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Meu pai vem de uma família de empreendedores. E aí o que acontece? Eu tô nesse mercado, na verdade era um mercado que praticamente deixou de existir hoje. Eu tive que fazer uma transição de carreira, não porque eu quis na época, né? Mas era o mercado da fotografia. Então meu avô era fotógrafo, fazia aquelas revelação de fotos, atendia toda uma região, depois meu pai, e eu trabalhei praticamente 20 anos no mercado, porque eu comecei com 13, né? Só que veio o digital e ninguém estava preparado para isso. Meu pai, eu era um adolescente ainda, né? Tava naquela, mas trabalhei muito tempo, né? Nesse ramo também. E aí foi nesse meio termo, só que eu trabalhava, como todo bom brasileiro, mas não sabia cuidar do dinheiro. Trabalhava muito. Não tinha final de semana. Imagina, meu pai fazia eventos, né? Casamento, formatura, tá. E além de ter empresa, atendia toda uma região. Nós tínhamos 4 lojas, 19 colaboradores. E o negócio com o digital deixou praticamente ninguém mais revelava. Tinha uma câmerazinha, já todo mundo fazia com o celular, né? Então, assim, foi uma mudança nesse setor da economia. Foi quando eu conheci o Everton, né? Que ele já trabalhava no mercado financeiro, gostava, conhecia. E quando eu conheci ele, falei, meu Deus, que mundo é esse? Só sabia trabalhar, mas não sabia cuidar, né? E aí, então, fiz uma transição de carreira. E aí também começa a trabalhar, claro, bastante, aprender, ensinar. Sempre levei essa questão de ensinar, né? E falei, vou fazer as pessoas aprenderem mais e tal. Só que aí aconteceu naquele momento, né? Que eu chego naquele momento que eu falei agora, né? Parece que aí conheci Jesus, porque eu não, diferente de vocês, eu não venho de uma família que é cristã, né? Que tinha isso de berço e tal. Eu tive uma grande decepção na minha vida, né? E é aquela ou vem no amor ou vem na dor, eu vim na dor. E aí conheci, eu falo assim, não foi um encontro, foi uma trombada com Deus, porque desde o primeiro dia que eu conheci Jesus, eu não me afastei, eu mergulhei. Eu falei, que é isso que ninguém nunca me falou sobre esse Jesus? Né? E aí eu comecei a estudar a Bíblia, e ler a Bíblia, e fazer os cursos, né, na igreja que eu estava. Mas vocês já se conheciam nessa época? Não nos conhecíamos. Aí, tanto é que eu falei assim para Deus, Senhor, se o Senhor tem aí um casamento e tal, eu quero que meu marido dê as características. E aí, era ele, né? E veio nas características que eu tinha falado, que eu falo assim, na minha imaturidade com Deus, né? Eu falava, não, então se é assim, eu quero assim, tá? E Deus trouxe, assim como fez com meu filho, que eu falo assim, eu queria que meu filho ele tivesse o olhinho azul. Eu queria que ele fosse branquinho, assim, né? Aquele bebê de osso, ele nasceu desse jeito. E com a boca do pai, com os olhos da mãe, e Deus é surpreendente, né? Então,
essa é um pouquinho da minha história. Quando eu conheço o Everton, eu entro no mercado financeiro, né? Aí a gente começa um novo trilhar. E no meio desse caminho de decepção, frustração, tanto com o mercado quanto, sei lá, com o ministério, Deus fala: "Ó, agora pega essas experiências, porque eu não jogo nada fora". E você vai, porque às vezes a gente pensa assim, tô perdendo tempo, né? Poxa, se eu tivesse visto antes, se eu tivesse feito antes. E aí eu entendi do Senhor, assim, converge o mercado profissional que você tem, né, já uma experiência, converge a questão ministerial da igreja, porque lá as pessoas também não sabem lidar com dinheiro. E aí nós vamos, agora você vai entender. E aí foi onde a gente encontra o BAM, nesse caminho, nesse processo, né? Legal, agora eu quero ouvir a versão do Everton aí da história. Muito bacana, Audrey, né? Toda a forma como Deus foi conduzindo, né? Inclusive conduzindo vocês e não tem os detalhes ali, né? De como vocês se conheceram, porém a gente já sabe que foi uma oração e a gente sabe que oração, ela quando é intencional, o Senhor responde e respondeu e tá aí, né? Então, Everton, conta pra gente um pouco agora da tua trajetória, como que você chegou até o BAN e como que você começou a se desenvolver também nessa parte Ah, legal. financeira. Bom, assim, como eu havia falado antes, como filho de pastor batista, então a minha infância foi muito daquele filho de pastor que morava na casa pastoral, Uhum. né? A casa pastoral geralmente era no mesmo terreno da igreja, né? Então, assim, a gente ficava aquela coisa respirando igreja, literalmente. Não dava para faltar o culto sem todo mundo saber, né? Porque a luz da casa ficava acesa, né? Sim. Mas aí depois chegou um tempo que tive uma, uma situação com meu pai e a minha mãe. O casamento deles acabou e aquilo foi uma grande tristeza para mim. Nunca mais casaram, né? Mas aquilo ficou uma dor assim muito grande para mim, mas principalmente porque a gente via assim eles cuidando de tantas famílias e a gente não conseguiu ver salvar a própria casa, né? E isso Uhum. doeu muito para mim. Então eu tive sempre uma rejeição a qualquer pensamento de atividade ministerial. Poxa, eu tenho que desejar ser um pastor, alguém, mas será que é isso mesmo? E a gente vivia uma coisa muito, na época ainda era um modelo muito rude, muito tradicional, e às vezes aquilo só me afugentou, só me afastou. Mas aí com 17 anos de idade, mais ou menos, isso já fazia uns. Eu tinha 11 anos de idade quando meu pai e a minha mãe acabaram se separando. Com 17 anos de idade, eu comecei a ter a experiência de ministrar a palavra para amigos, e a gente tinha uma vigília só de amigos da igreja que nós frequentávamos, a Igreja Batista na época, e aí a gente fui vendo assim que as pessoas começaram a dizer, não, você tem que trazer uma palavra para nós, mas eu não tenho o que trazer para vocês. Nós temos aqui, tínhamos um amigo, eu lembro do nome dele, o Gerson, que hoje é um pastor em Florianópolis, um grande amigo, falei com ele essa semana até. E aí eu disse assim, o Gerson aqui tem essa característica, ele sonha, ele vibra com a ideia de ser um pastor. E eu lembro que naquele dia eu peguei uma palavra de Isaías 42, onde o profeta Isaías ele começa a profetizar o que seria o ministério de Jesus, né? Como seria a vinda do Messias e como ele levaria a palavra do evangelho. Aquela palavra entrou profundamente e eu disse assim, uau, isso é ministério. Isso é ministério. E a maneira com que Jesus ele é reconhecido como um filho amado e ele ia levar a palavra, ia trazer libertação. E aquilo começou a mexer comigo e eu sempre fiquei na dúvida. Puxa, mas aí para ser ministério, será que eu tenho que ser... Aí o meu sonho de faculdade, porque na minha cabeça sempre as coisas foram muito divididas. Resumindo, é, eu fui fazer a faculdade em Santa Catarina, saí do Rio Grande do Sul, e quando chego em Santa Catarina para fazer a faculdade, a minha irmã morava em Santa Catarina, fiz o vestibular em Santa Catarina e tal. Começamos um projeto de plantação de uma igreja. Eu comecei da igreja que nós pertencíamos na época, nessa cidade. E a igreja mais próxima que tinha era a igreja de Rio do Sul, que ficava mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas. Então, a nossa
a igreja regional disse assim, olha, se conecte com o pessoal de Rio do Sul que vai ser quem vai conseguir te dar o suporte. Sim, eu conheci ela, que era a igreja que ela tinha se convertido. Olha só. E ali eu fiz esse projeto de plantação de igreja com 22 anos de idade. E para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu saía para a rua para evangelizar sozinho, na praça. Na época a gente colocava uma camiseta para identificar alguma coisa assim. Aí teve uns rapazes que eu conheci que estavam se drogando e tal, mas eles estavam afastados dos caminhos do Senhor. E aí eu fui, era uma república de estudantes, era 2 horas da manhã no sábado, eu dentro da república de estudantes conversando com eles. Em resumo, eles tinham uma família toda na cidade, mas estavam afastados, relacionamento rompido com os pais. No domingo nós estávamos almoçando todos juntos, restaurando esse relacionamento, porque eles disseram assim, eu tenho que contar pro meu pai que eu conheci um pastor, né? E assim nós plantamos igreja, inclusive quando nós casamos nessa igreja que a gente fez, né, esse projeto de plantação de igreja. E aí sempre ficou essa dúvida, né, a dicotomia, né? Puxa, eu me formei em comércio exterior, mas sempre, puxa, ou é a igreja, Até que em 2018 nós conhecemos o BAN. E numa fase também de transição ministerial nossa, aonde a gente tinha visto que Deus queria algo a mais. E que não é apenas o ato de você exercer atividades de reuniões, né, do ajuntamento da igreja, mas o ser a igreja da segunda-feira. E Com essa igreja certeza. da segunda-feira começou a me chocar como a realidade era tão distinta. Quando nós víamos, por exemplo, os nossos jovens que eles iam para um retiro de carnaval ou alguma coisa num período que aí não queria sair daquela realidade, eu não queria sair lá de dentro, porque a sensação é que dava que eram ambientes distintos. E Totalmente, né? isso é assustador, porque parecia que ir para a segunda-feira para o trabalho era uma maldição. E, Exato. e essa informação, infelizmente, ela era uma informação passada às vezes no microfone, porque a informação que a gente recebia era sempre aquela informação lá fora, aqui dentro, o ambiente aqui dentro. E esse ambiente não é dentro de um espaço físico, esse ambiente é aqui, o reino de Deus está dentro de nós. Amém. Então, É as nossas isso. palavras, o que as nossas mãos constroem, é um ambiente de sacerdócio. O sacerdócio não é o culto apenas. E aí eu comecei a entender o sacerdócio do trabalho, entender o que seria esse avodá, né? O que é essa adoração constante a Deus em tudo aquilo que nós construímos. E eu pensei, meu Deus, eu creio na atividade integral, de atividade 100% voltada à atividade ministerial dentro da igreja. A igreja precisa de pastores em período integral, mas nem todos os pastores precisam estar na atividade de 100% do templo, né? Nem E todos vão ter esse nem chamado, todo, né? mas são pastores São também. pastores, exato. Exato. E aí você falou de uma palavra que eu gostaria que você até trouxesse para o público, para aqueles que ainda não ouviram falar a respeito dessa palavra que está lá do hebraico avodá. O que que significa essa palavra? Esse termo que traz o trabalho, né? Significa exatamente esse trabalho, é o mesmo termo utilizado no original para adoração. Então, Deus ele fez em 5 dias durante a criação, Deus ele fez a obra completa. No sexto dia, quando ele criou a humanidade, ele não tinha nada que não estava pronto. Ele pediu para que o homem pudesse dar nomes, mas não havia ali todas as coisas. A relva fazia com que houvesse a produção. Então, ali ele diz: olha, você vai cultivar o mandato cultural, que a gente chama, né, na teologia, você vai cultivar e guardar os jardins. E esse cultivar também vem na palavra culto. Então, o cultuar a Deus, ele é também um ato de trabalho. Então, enquanto eu trabalho, mas esse trabalho não era algo que o homem precisava fazer alguma coisa, senão ele ia passar necessidade. Tudo estava pronto. É simplesmente quem trabalha com agricultura, com criação de animais, é muito comum a gente ouvir no interior, né? O manejo, né? Vou fazer o manejo. O que é o manejo? É simplesmente você estar ali orquestrando Uhum. as coisas. Obviamente que agora a gente vive uma condição, quando a gente olha da Terra, da característica da humanidade caída após o pecado. Mas antes, um período onde a gente está falando do Éden, nós estamos falando de um período de plenitude.
Então, era um ambiente de adoração constante. Nós não precisávamos marcar horário com Deus, né? Então, que é isso que Jesus restaurou. Uhum. Ele trouxe esse ambiente para nós de volta. E quando as pessoas começaram a olhar como uma consequência da queda, o trabalho ser algo que do suor do teu rosto você vai se alimentar, é porque é incrível, né? O texto, quando fala assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, no termo original, essa imagem é de selém, significa vazio. O original é vazio. Então, a imagem do homem é simplesmente ser um vazio para resplandecer a imagem de Deus, do Pai. Façamos o homem à nossa imagem. Quando ele aceita a ideia de que ele precisa se colocar num lugar sem Deus, olha, se você comer desse fruto, você será como Deus. Ali nasce a idolatria. Uhum. O homem começa a adorar a si mesmo. Então, aquele lugar que tinha que estar vazio é tão incrível, porque Filipenses fala que Jesus, né, que ele assumiu a forma de servo esvaziando-se a si mesmo, ou seja, ele traz a condição ideal de que deveria ser. Nós começamos a resplandecer a imagem de Deus novamente. Então, a natureza, hoje, ela não reconhece na humanidade, após o pecado, que é esse homem caído, ela não reconhece a imagem do Criador. Por isso que a terra começou a produzir cardos e abrolhos, né? Começa a produzir espinhos, ou seja, a terra agora para produzir, ela começa a ser agredida. Temos que lavrar a terra, criar sucos na terra para que haja capacidade de produção, ou sendo ferindo a terra é que eu consigo ter essa produção. O que significa isso? Ali há uma série de... O trabalho ele deixa de ser um ato de culto e de adoração. Mas quando eu entendo esse texto no original do avodá, esse termo, que é o mesmo para adoração, é o mesmo para trabalho, a minha vida é 24 horas na presença de Deus. A minha vida é totalmente tudo que eu faço, tudo, quer seja com mais, quer seja tudo que você faça, você vai fazer para a glória de Deus, você vai adorar o Senhor com isso. Eu não preciso marcar uma reunião ou um culto. O meu culto não é apenas com cânticos, com oração e com leituras bíblicas, mas o cultivo da terra, o que eu produzo, ele ainda continua sendo um culto quando eu trago, quando eu sou essa identidade restaurada em Deus. Quando volto a ser o estado original. Então, nós que passamos por esse processo de restauração através de Jesus, o nosso trabalho, a nossa empresa muda a identidade da nossa empresa. Exatamente. O que eu produzo começa a ser um culto. Eu tenho um prazer de servir o meu cliente e as pessoas, porque eu sei que Deus está sendo... É muito comum a gente ver isso, por exemplo, o povo judeu tem muito essa coisa de entender que o trabalho é um ato de ele manifestar a verdadeira essência de Deus. Então, ele servir as pessoas, o avodar, né? Também de servir ao outro, ele não trata o cliente bem porque ele está pensando em faturar mais apenas, né? Ele pensa, eu tenho que tratar esse cliente bem porque faz parte da essência de quem eu sou. Exatamente. E aquilo vai virando um efeito de cultivar Deus, de cultuar a Deus através do trabalho. É isso que a gente crê, é isso que o avodar significa, né? E aí a gente entende que sacerdócio, ele não é apenas a atividade ministerial eclesiástica através das atividades da igreja. Mas nós, por exemplo, falamos muito sobre investimentos e finanças, nós cremos no sacerdócio das riquezas, né? Exercer sacerdócio sobre o trabalho, nós somos esses sacerdotes, esses reis e sacerdotes que o Senhor colocou na terra. Então, tudo que nós fazemos é um sacerdócio restaurado, é o que Adão faria de cultivar e guardar o jardim. Então, o meu trabalho é um sacerdócio. A gente sempre diz assim, o pessoal que se forma em medicina faz aquele voto, né? Do médico. E a medicina é um sacerdócio. O arquiteto é um sacerdócio. O dentista é um sacerdócio. O pedreiro é um sacerdócio. O engenheiro, com toda a razão dele, é um sacerdócio. E é isso que a gente vai entendendo. Nós vamos entregar tudo para ele também no final. Exatamente. Muito, muito bom a colocação, Everton. E assim, um ponto relevante de tudo que você trouxe é essa questão do entendimento,
né? De você entender, né? Você até compartilhou um pouco da visão dicotômica antes. Poxa, será que eu preciso largar mão de uma coisa para viver outra? Ou seja, largar mão da minha profissão, da vocação, para ir para um ministério eclesiástico em tempo integral? Como que foi? E aí, Aldrich, se você puder compartilhar com a gente, como que foi esse entendimento? Como que o Espírito Santo clareou na mente de vocês esse entendimento? E até se vocês puderem trazer alguns passos práticos, assim, para quem está nos ouvindo, porque eu acredito que um dos grandes objetivos do BAN é essa questão da sensibilização, sensibilizar o empresário que está lá dentro da igreja, ou o próprio pastor que está lá na igreja, que às vezes ele tem aquele pensamento, poxa vida, será que eu estou exercendo a minha vocação? Às vezes ele fica com aquela batalha interna dentro dele, falando, não, se eu sair da igreja eu vou pecar, eu vou estar pecando, mas o Senhor está chamando ele para, de repente, uma outra estação, dentro de um ministério de negócios. Então, como que foi isso para vocês, esse entendimento? E se vocês puderem trazer aí algumas formas práticas, né? Acho que eu vou falar e depois tu faz o prático aí. É interessante porque quando caiu a ficha, foi muito louco, assim, Deus virou essa chave na gente junto. Que legal. Porque nós já estávamos com o nosso espírito, claro, orando, jejuando, buscando entender, existe algo mais. Não pode ser assim, né? E a gente se sentindo limitado em algumas coisas, né? Como se eu não pudesse romper algumas coisas. E aí foi onde, como eu falei, a gente conheceu o BAN, conheceu pessoas dentro de projetos, né? Que entendiam que o seu negócio era uma missão, e de pastores que também tinham, muitas vezes, um dom, né? E eles estavam ali executando aquilo, servindo a igreja, tendo comunhão, e nós, uau! É possível, sim, é possível. E Deus falou comigo quando ele fala assim: olha, pega a tua experiência de igreja, pega a tua experiência de mercado e faz convergir, porque eu nunca pedi para deixar nada. Né? Na verdade, Deus só pede para deixar o pecado, né? E eu nunca pedi para deixar nada. Então, isso é algo que Deus, muito pessoal, claro que Deus falou comigo, como a gente já falou aqui, né? Precisa de pastor em tempo integral, precisa ainda mais, né, para servir mesmo durante o dia, ir no hospital, enfim, tantas coisas, né? Um atendimento. Mas a gente tem que entender o que Deus quer com a gente. E essa experiência que a gente foi vivendo também tinha um propósito de Deus. Né, para a gente nunca ficar com aquela, poxa, se um dia eu fico, né, meu sonho era. E a gente encontra muitas pessoas, pastores, porque como a gente lida com dinheiro, isso sempre foi dentro das igrejas, pouco falado, né? Sempre um tabu, Sempre né? um tabu. E eu lembro que eu falava assim, o dinheiro não é só para isso. Eu já tinha um incômodo no espírito. Porque a palavra fala de mordomia, a palavra fala de nós servirmos, né, servirmos com os nossos dons, com os nossos bens. E só que na prática não era isso que se via, né? Não é isso que se vê na maioria das vezes. Mas porque há muitas vezes até uma cultura diferente, é uma cultura que fala que muito pouco sobre isso ou com algum viés. E aí eu via muita gente querendo falar de dinheiro sem experiência de mercado, né? Muitas pessoas em igreja e tudo, com boas intenções, mas às vezes sem o conhecimento certo. E muitas pessoas de mercado, né? Que eu cheguei a ouvir isso, nossa, esse nicho gospel. Falei, gente, não é nicho para mim. Para mim é a minha vida, né? A Sim, pessoa que falou para mim, né? exatamente, ela falou assim, nossa, você tá num nicho, né? Falei, não, não é nicho. E não é nichado, nós não atendemos só cristãos. Pelo contrário. Então, é o id para os dois, né? E aí a gente virou essa chave. Nós, cara, é isso, dá para fazer. E a gente foi transicionando o nosso negócio. Hoje a gente tem uma empresa, né, que presta consultoria, que faz a questão de internacionalização, que faz famílias que conquistaram, né, muitas coisas, hoje tem dificuldade de proteger por conta até da nossa economia. Então, a gente conhece o mercado, conhece o que é bom, o que não é, só que a gente entendeu, nós precisamos servir as famílias, eu não represento uma placa. E aí vai contra o sistema financeiro tradicional. Totalmente. Né? Vai contra, porque o sistema financeiro tradicional, para você escalar, como fala,
né? É muito mais fácil quando você tem uma bandeira forte, alguma coisa assim. Só que a gente entendeu, a gente precisa servir as famílias. Tanto é que a gente tem, né? Nós atendemos, por exemplo, algumas pessoas mulheres que perderam, né? Que ficaram viúvas e que a gente faz parte da nossa missão, né? A gente ajuda, dá conselhos, faz o atendimento tudo sem cobrar nada, faz parte daquele povo que Deus pediu para cuidar. Um quarteto fantástico. E aí, e a gente foi entendendo isso. A gente precisa estar do lado das famílias, porque se elas souber remir as finanças do reino de Deus, há uma agenda de Deus para esses dias. Então, o recurso ele não é para mim. O recurso é para servir através de mim. Consequentemente, a minha família vai ser cuidada. Minha casa vai ser cuidada, né? Qual é o pai que não gosta de dar boas coisas para os seus filhos? Então, nós vamos ter, né? Nossos filhos, vamos morar bem, mas eu preciso entender que, eu sempre falo essa frase, né? Que o propósito não é o dinheiro, mas o dinheiro ele tem um propósito. Então, nós precisamos entender. E aí eu gosto muito de usar até quando a gente vai em igrejas, né? Ou até em empresas, porque isso foi uma coisa que mudou. Quando eu trabalhava numa corretora, eu tinha uma certa perseguição, porque, assim, o que acontece? Sabe como é que é pastor, né? O pastor tá lá ministrando, tá um amém? E eu, nas minhas palestras, muitas vezes falava amém. Amém, pessoal. Né? E aí, um monte de empresário ali, de gente, né? E aí, o pessoal vinha e me corrigia, né? Pô, você não pode falar amém, né? Eu falei, como... É difícil, né? Mas eu tentava me controlar e não conseguia. E quando essa chave virou de Ben, sabe? De entender que eu sou um ser integral, que Deus falou, e aí eu fui para cima. Vou falar abertamente, então assim, goste, né, ou não goste. Só que é interessante que as pessoas querem pessoas, claro. Você é comprometido com aquilo, conhece do que está fazendo, tem experiência de mercado. E eu tenho valores inegociáveis. Então, isso acaba trazendo pessoas que têm esse mesmo perfil de família, valores de família, né? Que às vezes não são cristãs, mas eu admiro pessoas assim. E aí eu comecei a falar assim no canal do YouTube, falar assim dessa forma no Instagram, gosto muito, né? Sou entusiasta, eu falo da mentalidade judaica cristã, porque a gente precisa entender muito isso. Então, como lidar com dinheiro? Por exemplo, quando a gente fala de José, que ele é um homem assim que... Acho que muita gente usa José como exemplo para falar, né? Da forma que ele fazia a gestão dos recursos, passar pelos processos que ele passou, e aí ter essa visão, né, do que fazer no tempo da abundância para que na escassez não só ele, a família sobrevivesse, mas toda uma nação. Ele precisou de uma inteligência diferente, né? Essa inteligência não é humana. Hoje a gente pode pegar, olha, guarda 20% de tudo, né? Porque se você sabe se comer a semente, você não vai ter para depois. Mas olha que interessante, eu sempre falo isso, né? Que José, ele fala na palavra que ele criou cidades, celeiros, né? Ele tinha celeiros nas cidades, exatamente. Ele tinha celeiros nas cidades para cuidar das pessoas. O recurso dele abençoava ele, mas era para a população, para cuidar disso. E depois, lá em Êxodo 1, fala de um faraó que veio, assumiu o poder, 400 anos depois, já nem conhecia José, nem sabe quem ele era, mas desfrutava da prosperidade daquilo que ele deixou, criado. Porque Exato. Nosso Deus é um Deus geracional. Só que o coração dele já era diferente. O coração desse faraó, ele já criou uma cidade celeiro, ou seja, peraí, aqui tem poder. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês vão vir num único lugar buscar mantimentos. E José não, ele percorreu, né, toda a região, estabeleceu os celeiros, a forma, organizou para que toda uma região fosse cuidada, amparada nesse período. E esse faraó, ele já fez diferente, ou seja, a mentalidade não era a mesma, né, do que Cristo faria, no nosso caso. O que Jesus faria? Como que ele faria? Então, essa mentalidade de servir com aquilo que a gente tem é o que traz abundância. E os grandes milionários, quando a gente vai olhar a história, né, gosto de estudar biografia, eles não são cristãos, mas eles têm práticas. Princípios, né? Exatamente. E eles colhem frutos disso. Então, né, normalmente quem tem grandes recursos, eles têm também a filantropia muito forte.
E é interessante porque essa é a nossa essência. Inclusive, tem uma área do nosso cérebro, que eu gosto muito de estudar dessa parte, como o cérebro se comporta quando lida com dinheiro, né? Da parte da neurociência que explica que o lobo frontal é uma parte que ela é vazia e ela só é preenchida quando nós servimos o outro. Ou seja, o nosso bem-estar. Tem uma empresa nos Estados Unidos que eles fizeram uma. Eles pegaram duas equipes de empresas e falaram: olha, esse dinheiro, se vocês ganhar, vocês vão poder usar para vocês com o que vocês quiserem. E essa outra empresa, essa outra equipe da empresa, vocês, ó, com esse dinheiro que vocês ganharem, vocês vão ter que abençoar alguém, vocês vão ter que. Não é para vocês, vocês vão decidir como fazer, usar de filantropia. E das duas equipes, a que saiu disparado foi a que iria usar o recurso para filantropia, porque nós somos muito mais. É a essência de Cristo em nós. Né? É pelo outro. Hoje está muito difícil, às vezes, nós vermos isso, né? As pessoas estão muito individualistas, mas é como diz a palavra, né? O sujo se sujará mais, né? E o limpo se limpará mais. E aí vou pedir passar para ti dar os passos práticos aí. Quando a gente tem essa visão, Danilo, assim, em relação a ministério e a questão mais prática, né? Até no BAN a gente cuida um pouco dessa parte também de igrejas, né? A gente leva um pouco essa mensagem para as igrejas, até como pastores. Acho que a gente tem dois grupos dentro da igreja. O primeiro é o próprio pastor, né? A liderança, os líderes da igreja, eles terem esse entendimento para si, né? Que verdadeiramente, porque uma coisa a gente entende, né? O nosso negócio, eu creio que ele precisa ser um negócio missional. Então, há uma conversão do CNPJ também, né? Com certeza, com certeza. Uma das grandes... esses dias, meu filho, a gente às vezes compra um brinquedo ou alguma coisa e tal, mas esses dias a gente saiu do supermercado, a gente colocou as compras numa caixa de papelão. Aí ele ficou com aquela caixa de papelão e fez carrinho e a gente arrastava. Aquela caixa de papelão, ela durou uns 5 dias na minha casa com várias utilidades. No final, a gente fez uma pintura do Carros, né? Do McQueen, né? McQueen, Relâmpago McQueen. Pintamos ela de vermelho e tal, fizemos um olhinho na frente, ficou uma caixa tunada, ficou legal, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Uma caixa de papelão, por quê? Porque a essência de Deus, a imagem de Deus se Deus ele criou todas as coisas, ele deu para o homem também essa graça de desejar criar algo. Então, por isso que as crianças gostam de inventar, por isso que gostam de criar coisas. Pega uma caixa de papelão, aquilo vira muitos brinquedos, é melhor do que um brinquedo, às vezes, pronto. Por que isso? Porque nós adultos temos isso. Eu creio que todos nós temos a graça de empreender. Tem gente que diz, alguns são empreendedores, outros não. Pode ser um intraempreendedor, mas a essência de Deus, ela nos dá alegria no criar. Então, quando a gente começa a criar um CNPJ, é quase que a gente faz exatamente o que Deus fez com o homem. Nós começamos a criar uma pessoa, nós criamos a pessoa jurídica, né? Nós damos uma missão para essa pessoa, nós damos valores para essa pessoa, nós damos todas as características para essa pessoa. Então, aquilo que eu crio a partir do meu momento que eu vivi uma restauração e que eu sou uma nova criatura, né? Restaurou a minha identidade como filho, sou regenerado em Cristo, todas as coisas que eu faço também vão ter essa identidade, a missão, os valores. Então, todos os nossos negócios, eles devem ser missionais. Agora, às vezes, a nossa missão, sim, a nossa missão que não deve virar um negócio, no sentido de que às vezes a gente quer transformar, e muitas vezes temos visto pessoas que abandonaram os negócios e transformaram a sua missão num negócio, e coisas que deveriam ser entregues, às vezes, de forma gratuita. Às vezes a pessoa quer cobrar porque quer fazer com que a missão vire um negócio. E essa é a grande dificuldade. Então, trazer para o pastor esse entendimento de que ele não precisava ter saído do ambiente dos negócios, que o trabalho ele é uma grande bênção, e olhar para um segundo grupo, o grupo dos empresários que estão na igreja, que por muitas vezes esse grupo ele foi olhado como o grupo que ele ia lá fora. O mantenedor, né? O empresário sempre foi olhado como aquele que vai Perfeito. trazer o recurso, aquele que vai ajudar a manter. Exato. O que é
Faz Bom, parte. faz parte, exatamente. Mas, É. aí, Não mas a estou gente falando nada, Uhum. né, contra isso. Mas ele é muito Não é só. limitado, essa visão. Não é só Exatamente. isso. Exatamente. Porque a gente acaba até criando uma fronteira, né? Uhum. Vai lá fora e traz o recurso para o reino. Então, assim, mas o reino não está lá fora também. Uhum. É como se a gente tivesse uma fronteira. Nós precisamos trazer esse recurso para cá, para dentro, e aqui a gente faz. Mas e os outros? E o recurso que ele não trouxe para cá, às vezes, numa uma oferta ou de alguma forma, mas circulou na economia. E esse recurso que circulou e que foi ele não tem uma missão também. Uhum. Ele não pode manifestar também valores. Então, entender que esse empresário, ele não é apenas um mantenedor. E o que eu vejo muitos empresários frustrados porque eles tinham, às vezes, sonhos ministeriais e hoje eles se resumem a ser aqueles que foram para o mercado de trabalho e eles trazem o dinheiro para que o outro faça a obra de Deus. Uhum. E aí ele não se sente mais tão participante da obra de Deus, apenas um mantenedor. Uhum. Então, esses dois grupos nós temos que dizer para eles: olha, nós temos dentro da nossa visão também, como BAN, as nossas empresas são uma plataforma ministerial. E eu creio que nós temos, inclusive, os 5 ministérios que a Bíblia fala, né? O apóstolo, pastores, profetas, mestres, evangelistas. Nós temos, dentro do ambiente de negócios, uma forma também de nós sermos edificados como corpo de Cristo através desses 5 ministérios nos negócios. Quando a gente olha a história do apóstolo Paulo, nós vemos um homem que ele, através também dos negócios, olha que incrível, né? Ele chega num ambiente, Priscila e Áquila, parceiros de negócio do apóstolo Paulo. E Priscila e Áquila, quando a gente olha no livro de Atos, foram os que instruíram e ensinaram a palavra para Apolo, um grande conhecedor da palavra. Uhum. Um grande conhecedor do livro de Atos, um dos grandes, reconhecido pela sua forma de falar, pela sua capacidade de ministrar, grande pregador e profundidade bíblica. Mas quem foram os formadores de apóstolo, do Apolo, foi exatamente Priscila e Áquila. Ou seja, olha como o ambiente de negócio na igreja primitiva, nós estamos falando da igreja do primeiro século, uma igreja que já se movimentava dessa forma. Exato. Será que a minha empresa não pode ser também uma plataforma de formação, de sermos mestres, porque agora eu posso ser mestre, por exemplo. A Audrey falou que ela gosta muito de ensinar. Então, ela sempre deu muitas palestras. Nós estamos falando do período, nós começamos lá em 2006 na XP Investimentos, quando a XP Investimentos tinha um escritório de 35 metros quadrados. Quem contratou a Audrey foi o próprio Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos, que hoje ele nem atua mais a parte do conselho só, mas ele é uma referência, né? Porque era uma empresa menor, né? E, de fato, a gente vê assim que como tinha a XP Educação na época e ela deu muitos cursos em várias cidades, aprenda a investir na Bolsa de Valores, todos os cursos que tinham dentro da grade da XP Investimentos. Nós podemos ter formadores, mestres que ensinem também sobre negócios, que é o que nós fazemos. Você fala muito sobre inteligência artificial, você tem uma empresa que é uma referência na parte de tecnologia. Nós podemos também, só que agora nós ensinamos com os princípios do reino. Nós também somos mestres, porque Jesus, todas as parábolas de Jesus, ele fala muito mais de dinheiro, ele fala Exatamente. muito mais de finanças, de trabalho nas parábolas. Todas as parábolas de Jesus eram no dia a dia, falando sobre pesca, sobre agricultura, né? Por quê? Porque ele sabia que ali era a manifestação, um ambiente de manifestação do reino de Deus. Nós não vemos parábolas de Jesus falando sobre o templo. Uhum. Nós não vemos as parábolas de Jesus falando sobre atividade ministerial, mas a gente vê agricultura, a gente vê pesca, a gente vê finanças, né? Talento, multiplicação. Ele fala de banco, ele fala de, olha, ele dá o trabalhador da 12ª hora, ele fala sobre generosidade. Ele está falando sobre aquele que é remunerado, quanto que um pagou para um, quanto que pagou para outro. Olha, Jesus falava de negócios.
as nossas igrejas, na prática hoje, nós precisamos o quê? Como BAN, nós fazemos isso também. Nós precisamos ensinar os nossos empresários a conseguir manifestar o ministério deles dentro dos seus negócios. Se nós identificarmos dentro das comunidades de fé a quantidade de empresas que nós temos, nós já conseguimos ver a amplitude que às vezes a gente dá importância para um bom vídeo do culto das redes sociais, para as redes sociais, né? Para mostrar para as pessoas que estão do lado de fora ou que passam na calçada o que acontece do lado de dentro. Será que não era melhor quando essa pessoa é atendida por uma empresa, do empresário que está sentado ali, ela ter essa experiência do reino lá na empresa? Se nós começarmos a ter esse entendimento, muda a realidade da movimentação ministerial das igrejas e não se restringir a um culto de empresários, mas entender que o ministério realmente ele existe nessa igreja da segunda-feira. Posso até dar um exemplo, né? Não sei se Por tem favor. um tempo aí. Claro. Eu visitei uma pessoa, né, da nossa igreja que tem um comércio e obviamente que a questão de horários do comércio, eu trabalhei anos no comércio, sei como que é, trabalha sábado, aqueles horários de Natal. E ela, claro, atrai muitos jovens para trabalhar, né? Então, quem está começando no mercado e tudo mais. E uma loja, uma empresa muito legal. E ela falou assim: olha, Audrey, meu problema é que, a rotatividade dos colaboradores é enorme. Eu não consigo fixar se a outra loja lá oferecer R$200, R$100 a mais, ele pede a demissão aqui, vai para lá. E eu falei, bom, eu te conheço e sei, né, do coração de vocês, né, do seu marido, mas assim, a sua empresa, vocês são cristãos, eles lá não são o concorrente. E vocês vendem as mesmas coisas. Qual que é a diferença da sua empresa, para eles? Ah, ela dá o dízimo? Tá legal, né? Mas eu falei, isso é o essencial, o básico. Agora, se você tem um plano, né, e fez ela pensar muito, assim, de discipulado. Porque, assim, ela me contou um pouco da história de cada um. Então, lá uma tinha problema com os pais, a outro era um menino que também não tinha boa relação com os pais, morava com outro menino, a outra tinha um filho solteiro, ela falou, essa ali acaba faltando bastante por conta, né, e penalizando, porque ela é mãe solteira, então tem que atender e tá tudo certo. Ela entendia tudo, eu disse, olha, tudo que você sabe da vida deles, um pastor não saberia. Um pastor não saberia que a criança ficou com gripe, teve que ir por pronto-socorro, por pronto atendimento, mas ela liga, né, para a patroa e fala assim, olha, eu não vou poder ir trabalhar. Então você sabe da vida deles, você tem o mais precioso para discipular, que é a confiança, né, além de toda essa questão. E a gente sabe que tem a questão que é espiritual. Então, por que não fazer um planejamento, um plano, onde você ensina sobre, capacita, vendas, ensina, porque ela falou, o problema, a maioria dos jovens hoje, eles não têm uma boa, que é o que a gente tem vivido como sociedade, né? Eles não têm uma referência de pai. E eu falei, quem sabe Deus não está levantando vocês para mostrar a paternidade de Deus através da empresa de vocês. Falou, é isso, né? Porque eu até peço para eles ir no culto, só que eles vão ir no culto e eles vão ficar 1 hora lá no culto de jovens, que seja. E o pastor lá não vai saber o que você sabe da vida deles. Para ministrar, para discipular, para orar com eles especificamente por aquilo que eles precisam. Até eles terem uma experiência, né, com Deus e desejar ir. Porque depois que tem uma experiência, é natural desejar estar na comunhão da igreja, né? Com certeza, Então, né? O Espírito Santo vai atrair para essa comunhão. Mas é muito, muito relevante o que vocês trazem, porque realmente é trazer de segunda a sábado, né, essa prática para dentro dos negócios, algo que realmente quando a pessoa tem o entendimento, ela começa a ver que ela é participante também, né? Então ela não está ali para apenas ajudar e contribuir com aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dela, com os recursos e tudo mais, mas que ela está ali para participar também, para ela ser uma discipuladora, para ela participar da grande comissão. E a grande comissão não é só pro pastor, pro missionário,
é para todos, Para né? todos. Para todos aqueles que foram regenerados pelo Senhor Jesus, que conheceram o Senhor Jesus, então é para todos Uhum. o chamado da grande comissão, né? É. E para a gente fechar, a conversa é sempre muito gostosa, Vai a gente longe. pode ir horas e mais horas aqui. É, eu queria que vocês compartilhassem um pouco com essas pessoas. Você trouxe 2 exemplos de áreas que a gente precisa, áreas não, de grupos que a gente precisa trabalhar, né? Com a liderança da igreja, que é um dos trabalhos que o BAN vem fazendo, buscando fazer, conversar com lideranças eclesiásticas para apresentar essa visão e também com empresários. Assim, formas práticas para a gente encerrar, como que a gente poderia dar esses primeiros passos, sabe? Acho que um primeiro passo é, se você tem aí na tua igreja, você quer, né, o Everton, né, a Audrey para compartilhar um pouco dessa visão, Sim, super, né? com Super certeza. bem-vindos aí É, para convidá-los como ban e enfim, já tem muita experiência ministerial eclesiástica, né? Vocês hoje, sim, hoje servem em uma igreja. Depois eu quero que vocês também compartilhem um pouco aonde que vocês servem atualmente e tudo sim. mais, os contatos de vocês também. Então, para esses 2 grupos, como que a gente pode, de uma forma bem prática, ajudá-los a se conectar com a visão do ban? Nos seus locais, nas suas igrejas, nas suas empresas. Sim. Nós temos atuação, nós temos inclusive grupos, né, que a gente criou uma comunidade com os líderes, né, do BAN, pastores, pessoas que estão ligadas na atividade eclesiástica, que nós temos esse desejo de... A gente pode até colocar, de repente, o link dessa comunidade embaixo desse vídeo, né, para Boa. facilitar na Líderes de descrição. empresários, né? Então, todos para que a gente tenha esses líderes, nós reunimos, às vezes virtualmente, para a gente ministrar, conversar, e pastores. Então, nós temos ali muitos pastores e líderes de empresários. Quem toca dentro da atividade da igreja com empresários, nós podemos ajudá-los, ministrar, e a gente pode, quem sabe, também ter o Danilo falando um pouquinho lá com a gente também, num ambiente como esse, falando do que nós cremos e que forma que nós podemos também contribuir com a comunidade local, como o BAN, que Uhum. nós temos muito o que contribuir. E essa é uma forma de conexão, né, com o BAN. O que eu vejo é que nós temos passos que nós podemos dar, né? A maior parte das igrejas, elas não têm ainda uma clareza sobre como fazer a movimentação dos grupos de empresários. Então, cada vez mais eu creio que pequenos grupos menores de empresários são formas de discipulado e que nós podemos tocar nesses empresários de uma maneira sadia, aonde ele entenda que ele tem um passo muito além de mantenedor, né? E que às vezes ele precisa ser cuidado do coração dele para que ele seja um homem até mais próspero, uma mulher mais próspera, porque precisa realmente entender a linguagem do dia a dia, as coisas que são necessárias para ele. Então, esses grupos de discipulado, esses grupos de apacentamento, vamos dizer assim, Uhum. né, e de incentivo, não, as igrejas geralmente têm tido aquele movimento, que eu acho que é importante também, apenas de uma reunião de empresários, que quase é muito parecido com um culto ou apenas com palestras. E acho bacana a gente também levar isso para a igreja, o que nós podemos, por exemplo, como BAN, né, trazer a visão do reino de Deus. E as palestras hoje em dia é a forma que às vezes a igreja tem para se comunicar com o mercado fora. E a gente acha que tem outras formas que a gente tem condições de fazer isso. E além, né, daquela coisa da, 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 da segunda-feira de reunir todo mundo para fazer uma oração Um ou para fazer um devocional. devocional, acho que temos passos maiores e mais profundos que nós precisamos dar. Então, a melhor forma que eu daria na prática é se conecte conosco, né? E a gente pode também visitar, nós visitamos agora, nós temos nesse mês, vamos no interior de São Paulo, em outros lugares, que sempre a gente vai levando essa visão BAN
Também falamos sobre finanças, né? Que é a nossa atuação como um escritório que nós temos de family office, que atende a gestão de patrimônio de famílias, né? De famílias empresárias. Mas a gente leva principalmente aquilo que a palavra nos ensina também a respeito de negócios, né? Não sei se tem alguma outra. Não, eu creio que é isso. Na verdade, existe algo mais, né? E tem pessoas, às vezes, como eu já estive, eu quero saber, eu quero como fazer, né? E hoje a gente tem, assim, eu gosto também de falar, né, de exemplos de pessoas, de empresas o que tem feito, né, para que você também possa executar na tua vida. É ação prática, né? O reino de Deus é isso, é entender, porque a gente vê todas as pessoas, claro, ir para Deus, em primeiro lugar, né, para Deus entender o que Deus quer com aquilo que você está fazendo. Todas as pessoas que iam diante de Deus, Deus dava o plano, né, do que fazer. Noé foi Exatamente. diante de Deus, voltou com o plano do que fazer. Neemias Neemias, também veio com o plano Moisés, completo, Moisés. Esther. E para mim, para você não é diferente, né? Para quem está nos acompanhando não é diferente. Então, existe algo porque o teu negócio existe, porque você tem essa habilidade que você tem, esse dom que você carrega, que é uma coisa natural muitas vezes, né? Porque Deus quer usar em prol do reino. Não é Amém. para enriquecimento próprio, isso é uma consequência, né? Se você ficar e também das camadas da sociedade que você vai tocar. Então, assim, mas entender que existe algo mais, né? E aquilo que o Everton falou. Então, assim, é uma agenda de Deus nesses dias. É o que a nossa oração, a gente quer estar nessa agenda, Deus, né? Nós queremos Uhum. ser participante, porque Deus nos chama para ser co-participante com Ele de tudo. Eu não quero me distrair, eu não quero ficar de fora, e eu não quero me confundir com tantas vozes que existem. Então, existe hoje algo que está alinhado com o reino, que eu creio que bem é isso, né? De aquilo que nós fazemos, que seja para a glória de Deus, né? Amém. Então, Amém. esse é o caminho. Boa. Pô, Então, como que, além, obviamente, no banbrasil.org, pessoal, vocês podem ter mais informações e já conectar conosco, como que o público aqui poderia conectar com vocês? conosco. Isso. Nós temos a AB Finanças, né, que é a nossa empresa também, que para quem pode acessar no site abfinancas, né, .com.br. Nós também temos as redes sociais, né, Everton Barnesch e Audrey Barnesch, a gente pode deixar também aí tem um canal no YouTube, né, que O fala meu muito sobre... canal do YouTube é Audrey Barnesch também, o Instagram Audrey Barnesch. Falo também, né? Também, às vezes o pessoal tem dificuldade para essa linguagem para mulheres, né? Então eu também acabo falando bastante para mulheres. Então também fica a dica que às vezes a pessoa fala assim: esses dias uma pastora me procurou e falou assim: minhas mulheres e tal. Eu falei: você já parou para olhar o perfil das mulheres? Elas Uhum. estão empreendendo Uhum. por necessidade ou como auxiliadoras, né? E elas precisam também ser mordomas, né? Sejam boas auxiliadoras e mordomas, porque eu falo assim, a mulher ela bota tudo a ganhar ou tudo a perder também. Então, que Sim, ela tenha sabedoria, né? que legal. E dentro dessa visão, né, de ban, de mordomia, de excelência, daquilo que Deus nos chama para esses dias. Atualmente nós moramos na cidade de Itajaí, então como você perguntou, né, nós somos pastores no Mevan, em Itajaí, que é um ministério local, que tem uma expansão agora para outras cidades, mas ali a igreja Sede. sede, né, onde iniciou o Ministério Mevan, fazendo parte de uma equipe de pastores junto com o pastor Luiz Hermínio, que é o nosso pastor e a gente faz parte dessa equipe com ele. Somos muito felizes com o que Deus está construindo, né? Nos últimos 7 anos nós estamos na cidade ali, retornamos porque nós estivemos na frente de igreja, cuidando de igreja, ficamos um período integral também, eu acho que às vezes as pessoas, né, mas ficamos um período integral somente na atividade eclesiástica, tivemos essa experiência de abrir mão do nosso trabalho, então a gente tem dentro da nossa caminhada todos os estratos, assim, de todos esses momentos que contribuem muito para aquilo que a gente hoje pode compartilhar como BAM Brasil, né? E abençoar também o corpo de Cristo, né? Com aquilo que Deus nos permitiu passar
sofremos muitas coisas e nos alegramos com tudo no final, porque sabemos que são os processos que Deus permite para servir o corpo de Cristo. Isso Ele é a faz com grande que verdade. todas as coisas cooperem para o bem, né? Perfeitamente, Muito perfeitamente. bom, muito bom. Audrey, Everton, obrigado aí pela história de vocês, Obrigado, por aquilo que o Senhor tem depositado na vida de vocês. A gente louva a Deus pela vida de vocês e por tudo que vocês têm ensinado também. E aqui, para nós, foi uma aula hoje, né? Então, essa conversa, toda a história de vocês e também o conteúdo que vocês carregam, louvado seja o Senhor. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Vieram lá de Obrigada. Itajaí para cá para gravar com a gente aqui em Curitiba. Então a gente agradece muito. O público também, certeza, agradece aí pela participação. Obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Então, até a próxima, até o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.